Vem tocar em mim, vem tocar em mim. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de João, lá no capítulo 6. Este foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito. Isso mesmo, foi escrito até depois do Apocalipse. Mas por que ele está aqui na frente? É o quarto livro do Novo Testamento. Porque ele está junto dos três outros evangelhos, são chamados evangelhos sinóticos. Os evangelhos parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. E João é um evangelho escrito exclusivamente para alcançar os gregos, para falar de Jesus ao grego, à população, ao povo helênico, para que pudesse ser alcançado. Mas foi o último livro a ser escrito de toda a Bíblia, a palavra de Deus. Lá no capítulo 6, versículo 15, diz assim: Jesus ficou sabendo que estavam para vir, com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o mar, para o monte. O mar é a sequência para o monte. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E agora, quando nos debruçamos sobre a palavra do Senhor, pedimos a Deus que ela nos sirva de alimento para a alma, que nos edifique, que nos influencie, de tal maneira que não resistamos, ó Deus, à manifestação do Senhor. Toca-nos, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus havia multiplicado os pães, e Jesus está reunido com os apóstolos, e há uma multidão estimada, no mínimo 5.000 homens, e fora as mulheres e as crianças, e eles estão sentados, eles estão ali ao redor, passaram o dia andando junto e atrás de Jesus. E quando o apóstolo se aproxima e diz: mestre, já está tarde, essa multidão está cansada e está faminta, despede a multidão para que possa voltar, cada pessoa para a sua casa, cada pessoa para o seu lugar. E seria assim a decisão mais cômoda. Dispensa todo mundo, diz para todo mundo ir embora, de mão vazia, das mãos vazias, com o estômago vazio, já manda todo mundo embora. E aí Jesus disse assim: vamos dar de comer essa multidão. E aí o apóstolo olha para Jesus e diz: Senhor, nem que fossem 200 denários, mais ou menos hoje para a nossa realidade, 10.000 reais, nem que fossem 200 denários, 10.000 reais, daria para comprar pão para essa multidão toda. E então despede a multidão. E aí o outro apóstolo se aproxima e Jesus diz: manda todo mundo sentar. Todos, e eles se assentam. Para os judeus havia 4 tipos de deserto, e esse é um dos primeiros tipos, é o deserto próximo ao aldeamento, segundo um escritor, Jeremias Albright. Jeremias Albright classifica os desertos em 4 desertos. E ele, num livro de alemão, de Heilsgeschichte, ele diz: o primeiro deserto onde eles estavam. E ali, assentados no primeiro deserto, Jesus olha para a multidão e alguém vem e diz: Senhor, nós temos aqui quase nada, nós temos 5 pães e 2 peixinhos, e mesmo assim eu peguei, era o lanche de uma criança. E aliás, para uma criança um lanche excelente, 5 pães e 2 peixinhos, é só o que nós temos. Mas isso não dá para nada, isso não dá para multidão. Na visão da gente, muitas vezes o que a gente tem não dá para nada, não produz resultado, é muito pouco. E Jesus diz: deixa a multidão toda sentada, pega os 5 pães e os 2 peixes e vocês vão alimentar essa multidão. Aí o discípulo olha, mas ele não questiona. Ele pega o pão e 5 pães, ele olha para aquela multidão. A estimativa de presentes é de 12.000 pessoas, 5.000 pelo menos homens. E aí o apóstolo não questiona o que Jesus mandou. Com 5 pães ele sai
para distribuir o pão, e ele percebe-se que à medida que vai distribuindo o pão, ele vai se multiplicando, e ele vai se multiplicando, e os discípulos vão partindo os pães, entre eles a multidão, e o pão vai se multiplicando, e a multidão toda é alcançada com aquela multiplicação. Aí você diz para mim assim: pastor, isso é difícil de entender cientificamente. Eu concordo com você. É uma experiência não possível de se repetir cientificamente. Mas diz a palavra de Deus que Jesus, ele transformou a água em vinho, ele parou o mar, ele ressuscitou Lázaro 4 dias depois que estava morto. E toda essa realidade que nós temos, lidar com o reino de Deus, é você lidar com fé. Tudo que você vai fazer no reino de Deus é com fé. Quando eu me converti há 45 anos atrás, eu lembro, eu era tinha uma mente cartesiana, extremamente científica, muito racional. E quando cheguei à igreja, eu ficava observando e fazendo uma avaliação do texto bíblico, das mensagens que eu ouvia, e eu tinha uma dificuldade muito grande por causa daquela mente cartesiana, aquele raciocínio puramente matemático ou cartesiano, e eu ficava tentando entender. Mas o lidar com Deus faz você perceber que muito além da fronteira do conhecimento da medicina, da manifestação do conhecimento humano, está a manifestação de Deus. Você não consegue explicar como que as coisas, elas podem acontecer. Me desculpe citar, Márcio está ali. Márcio estava na UTI, 2 dias depois, ele saindo da UTI foi para o quarto, foi para casa. Eu cheguei ao hospital e disse: rapaz, eu vim visitar. Ele disse: qual o nome? Márcio de Freitas Valério. E ele olhou e disse: ele foi embora. Eu disse: ele estava na UTI, ele foi para o quarto, olha aí que ele está no quarto. E ele disse: não, ele já foi embora. Eu mandei a mensagem para cá, não estou no hospital. O rapaz disse que foi pastor, foi um milagre. É uma manifestação. As manifestações do reino de Deus, elas vão além daquilo que nós conseguimos perceber, nós conseguimos mensurar, raciocinar, porque são manifestações sobrenaturais. E aí eles saem distribuindo, e diz a Bíblia que quando eles terminam de saciar toda aquela multidão, provavelmente 12 mil pessoas, disse, e eles recolheram ainda 12 cestos cheios do que sobejaram, do que sobrou, eles ainda recolheram 12 cestos cheios. A multidão ficou maravilhada, queria ir junto com Jesus para onde Jesus estivesse. Você já pensou nos nossos dias, uma realidade dessa? Você conhece alguém capaz de multiplicar o pão? Talvez o pão não faça tanto sentido para você, mas imagine que ele multiplique sacos de café ou ovos de galinha. Você já imaginou? Picanha, não é isso? Você disse, eu quero andar com ele, onde ele for eu quero ir também, eu quero ficar perto dele o tempo todo. E a multidão, quando vê o que Jesus fez, diz o versículo 15, a multidão queria fazer de Jesus rei à força. Ou seja, vamos estabelecer esse homem nosso rei. Ele será o nosso rei, diz o versículo. Eles queriam fazer com que ele fosse rei à força. E aí diz o texto, sabendo Jesus que no coração deles estava isto, Jesus se ausentou deles secretamente. Jesus se distanciou, Jesus foi embora. E Jesus então, ele vai atravessar para o outro lado do mar, ele vai estar do outro lado do mar, a multidão vai procurar. Quando o dia amanhece, quer saber onde Jesus está, e não consegue achar Jesus o dia todo procurando Jesus, a noite cai, a multidão sabe que ele está do outro lado do mar de Tiberíades, o mar da Galiléia, e a multidão vai lá, chega lá e diz assim, Senhor, nós te procuramos a noite inteira. E aí Jesus diz, olha, vocês estão me procurando pelo pão que perece, pela comida que eu multipliquei. Eu tenho uma comida para vocês que vocês não conhecem.
eu sou o pão que desceu do céu. E quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo. Jesus está dizendo, aquele que se alimenta de mim, da minha vida, dos meus ensinamentos, esse tem parte comigo. E Jesus pega um dos sermões mais duros do Novo Testamento, e quando Jesus está pregando esse sermão duro, eloquentemente, muitos deles começam a se retirar. E eles vão se retirando. Eles vão saindo. E fica um grupo grande ainda. O apóstolo se aproxima de Jesus e diz, mestre, eles estão indo embora. E Jesus olha para o apóstolo para os apóstolos e diz, e vocês? Vocês querem ir também? E eles olham nos olhos de Jesus e dizem, para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras que nós precisamos. Quando eu era garoto, não era evangélico, fui criado numa família católica, e havia um hino na igreja católica que dizia assim, no silêncio do coração, o Senhor faz ouvir a sua voz. Onde iremos se não a ti? Pois só tu tens palavras de amor. Mais ou menos isso, não mal cantado igual eu cantei, mas o hino era exatamente esse. E quando eu me deparei com esse texto depois de convertido, eu lembrei daquele hino. Pedro está dizendo a Jesus, o apóstolo está dizendo a Jesus, Senhor, para onde a gente vai? Não há lugar nenhum que a gente queira estar, só o Senhor tem o que nós precisamos. Só o Senhor tem o que nós precisamos. É interessante que eles queriam que Jesus fosse rei, aclamá-lo, rei de Israel, rei dos judeus, à força. Jesus se retirou, foi para o outro lado do mar, eles foram atrás de Jesus, e Jesus diz a eles, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir também. E aí eles dizem, Senhor, só o Senhor tem o que nós precisamos. Embora Jesus não aceitasse ser rei dos judeus, embora Jesus não aceitasse confrontar o poder estabelecido pelo Império Romano, embora Jesus não estivesse preocupado com nada disto, não tivesse assumido nenhum alto cargo, eles olham para Jesus na simplicidade, na humildade de Jesus, e eles dizem, só o Senhor tem o que nós precisamos, palavras de vida eterna. Eu creio que não há nada mais importante, mais caro, que tenha maior valor do que as palavras de vida eterna. Nossa vida vai passar. Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria, ele escreve dizendo, o que é a vossa vida? Capítulo 4, versículo 14, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Ou seja, todos nós sabemos que estamos numa fila em que vamos desaparecer. Esta vida aqui há de desaparecer. E o apóstolo olha para Jesus e diz, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna que nós precisamos. Muitos anos depois, alguns não muitos anos depois, alguns deles estão diante da morte. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago traspassado por uma lança, por uma espada, o apóstolo Paulo morreu decapitado, João mergulhado num latão de óleo fervendo. Mas por que eles aceitaram viver uma vida com o Senhor Jesus e morrer por Ele? Porque eles alcançaram nele a vida eterna. Nada se compara. Eles estão dizendo, não há nada, não há lugar algum que nos atraia mais do que estarmos na presença do Senhor. Nós queremos estar perto do Senhor. O Senhor não quis ser rei dos judeus, mas isso não importa para a gente. O Senhor não quis assumir o comando da nossa nação, mas isso não importa para a gente.
O que importa para a gente é que o Senhor tem as palavras de vida eterna que nós precisamos, e nós não vamos encontrar isto em lugar algum. A grande importância de nós nos aproximarmos de Jesus, de estar com Ele, de orarmos, falarmos e viver na presença dEle é exatamente esta. Essa é a grande vantagem. Em lugar algum da terra, do planeta, vamos encontrar qualquer coisa que possa ser comparada à presença de Jesus. Jesus está presente em todos os lugares, nós sabemos disso, mas presença manifesta, ela é provocada pela nossa adoração. O salmista no Salmo 139, ele diz: para onde me irei da tua presença? De onde me fugirei da tua face? Se eu subir até o céu, ali tu estás. Se eu descer até o centro da terra, ali também tu estás. Se eu tomar as asas da alva e habitar na outra extremidade do mar, ali também tu estás. Ou seja, Deus está em todo lugar. Mas Ele está falando aqui de presença manifesta. Sabe o que é a presença manifesta? Quando a gente adora, a gente propicia que Deus se manifeste. Quando eu oro, eu propicio que Deus se manifeste. Quando eu começo a cantar hinos, quando eu começo a pensar no reino de Deus, eu propicio que Deus se manifeste. Isso chama-se presença manifesta. Lá no hebraico é chamada de Fanus, Fanuel, manifestação do Senhor Deus, aparições do Senhor Deus se manifestando fisicamente. E Deus se manifesta quando nós o adoramos. E Ele está dizendo: Senhor, para onde nós vamos? Nós não temos isso em outro lugar, em lugar algum que nós possamos estar, nós não temos isto. Eu era seminarista e aconteceu o primeiro Rock in Rio, aqui no Rio de Janeiro, e eu era jovem ainda, estudante de engenharia, e dias antes do início do Rock in Rio, no culto na igreja, o pastor pediu oração por uma igreja que estava fechando as portas lá numa cidade chamada Rio das Flores. E o pastor Walter disse: irmãos, gostaríamos que orasse. Ele era presidente da Juneva, Junta de Evangelização do Estado. Eu queria que orássemos pela igreja de Rio das Flores. Foi aberta uma igreja e a igreja está fechando as portas, não há pessoas na igreja, não há pastor, não há ninguém para dirigir a igreja, e ela está praticamente fechando as portas. E eu fiquei de pé na igreja e ele disse: pois não, irmão Celso, eu gostaria de ir para lá. E ele disse: onde? Ele disse: aí, essa igreja, eu vou cuidar dela. Eu estava no segundo ano do seminário. E ele disse: são 170 quilômetros do Rio de Janeiro. Eu disse: não há problema, eu quero ir para lá. A igreja não vai fechar as portas. E aí ele disse: tá bom. E ele conversou com o secretário executivo geral, que era o Dr. Harold Renfro, que foi um americano, que foi pastor dessa igreja. E o Dr. Renfro autorizou. E no domingo, 4 e pouca da manhã, eu estava na rodoviária Novo Rio para pegar um ônibus para Rio das Flores. Era o domingo de encerramento do Rock in Rio. E eu lembro que quando eu subi aquela escada rolante, havia um cheiro de urina, um cheiro de suor, tomando conta de toda a rodoviária. Jovens deitados no chão, sujos, porque havia chovido no último dia do primeiro Rock in Rio. E aí eu ia passando, me desviando deles, desviando para que pudesse chegar até o ônibus, o ponto de ônibus, e pegar o ônibus. E quando eu entrei no ônibus, que eu vi aquela cena, aqueles jovens no chão, e eu disse para Deus, tinha 3 anos de convertido, eu disse para Deus: Deus, eu queria dizer uma coisa para o Senhor. Era a escuridão da madrugada, sentado no banco do ônibus, queria dizer uma coisa para o Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história. Se eu não tivesse entregue a minha vida ao Senhor, eu certamente estaria deitado no chão da rodoviária hoje. Eu era apaixonado por Beatles, Led Zeppelin, era apaixonado pelo Like Reflection, pelos grupos daquela época.
até o dia em que aceitei Jesus e encontrei a coisa mais preciosa que alguém pode encontrar na vida. E eu disse: Senhor, na escuridão do ônibus, eu disse: eu quero agradecer, porque eu estou indo para uma igreja que eu não conheço, que o Senhor colocou no meu coração ajudá-la. E se eu não tivesse entregue a minha vida ao Senhor, eu certamente estaria deitado no chão da rodoviária. E eu fui embora e trabalhei com aquela igreja, levantamos o trabalho ali, conversões. No primeiro dia que cheguei, fui à praça, panfletei, entreguei, fui de casa em casa, convidei as pessoas para o culto, fiz o apelo, 14 pessoas entregaram a vida a Jesus. E assim recomeçou o trabalho em Rio das Flores. O trabalho ganhou vida, ganhou força outra vez, e a igreja se levantou. Está lá a Igreja Batista em Rio das Flores. Não há nada mais precioso. Quantas vezes nós temos dificuldade de abrir a mão daquilo que a gente disse: mas eu estou tão envolvido, estou tão comprometido. O reino de Deus é superior a todas essas coisas. O apóstolo, ele olha para Jesus, ele olha para si mesmo, ele pensa no barco dele, ele pensa na empresa de pesca dele, ele pensa na família, e ele diz: Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem o que nós precisamos. Ou seja, o Senhor está no ápice, no ponto apical da nossa pirâmide. O Senhor está lá em cima, não há nada que se compare ao Senhor. A nossa fragilidade é muito grande. Hoje a gente está aqui, amanhã não está mais, fica doente, perde emprego, a gente perde a família. A nossa fragilidade é muito grande, principalmente quando a gente depende de outras pessoas para nos fortalecer ou nos fortalecerem. Nós temos dificuldades e limitações, mas a melhor coisa é saber que nós precisamos de Jesus. Ele está acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos dizendo assim, no capítulo 14: quer vivamos, quer morramos. Alguém pode completar? Somos do Senhor. Ele está dizendo, não faz mais diferença. Pertencemos ao Senhor. Somos do Senhor.